Nacional Abelhas Biomacatinga. Toxina botulínica no mel. Hoje nós vamos falar um pouquinho, porque eu vejo nos vídeos, gente, eu não sou especialista, não sou médico, e tenho o maior respeito. Todos os profissionais defendem, desde que eu me entendi como formação, profissão, dependo também de formação, vivo de formação, não de formar ninguém, mas no caso de orientar as pessoas no ensino básico. Então vamos entender o que é isso. Tem sido falado aquilo que as pessoas não sabem. Quando eu não sei de uma coisa, eu sou muito sincero, muito prático, muito objetivo. Dizer, gente, eu não conheço, eu não sei, eu não domino esse conhecimento. Então, eu vou logo de início aqui deixar um print, também vou deixar o link como acessar na descrição aqui do vídeo, que são as bactérias pertencentes ao gênero Clostridium. Clostídeos mais famosos que a gente sabe é o Clostridium tetani, mas são 8, mais de 8, mas nesse vai ter 8, inclusive está lá escrito C, que você pode abreviar o epíteto genérico e depois só o nome, o epíteto específico acompanha do C maiúsculo, ponto, isso em latim. Então é um print bem legalzinho, mas eu deixo o documento para quem tiver acesso, é de uma universidade do sul do Brasil. Então vamos entender. Essas bactérias, elas são, até onde eu sei, as mais famosas é o Clostridium tetani, Clostridium botulinum. Deixa o nome na timeline, nome científico como deve ser escrito, não no analfabetismo científico como muita gente utiliza, lamentavelmente, inclusive passando por cientistas. O Clostridium perfringens, esse no caso é mais comum em animais somente equinos. Vamos entender como que no mel. Há alguns relatos de que 8% dos méis ou meles possui a bactéria e muitas vezes a bactéria ela também produz uma neurotoxina, que é a toxina botulínica. Tá? Essa neurotoxina, pelo próprio nome, por definição, pelo entendimento, já sabe, atinge o sistema nervoso. Deixo aqui print delas, inclusive. Bom, primeiro entender na bactéria. A bactéria é um bacilo, em formato de um bastão. Nós temos a morfologia das bactérias: cocos, bacilo, vibram, forma de uma vírgula, mais ou menos, e espiroqueta, espirilos. Tá? Essa é a morfologia das bactérias. Como ela se organiza, no caso dos bacilos, pode ser diplobacilos, normalmente é isolado. Essa bactéria ela tem um flagelo, que é o flagelo. É uma estrutura locomotora. Tá? Entender a morfologia do organismo. É unicelular, bactérias. Pode formar até colônias, sim, aí do ponto de vista da biologia está correto. A bactéria, e esse flagelo ajuda, permite, agiliza a bactéria se deslocar nos tecidos intersticial, vamos pensar no meio, no ambiente, no organismo vivo maior, pluricelular, no caso do animal. E essa bactéria ela forma esporo, tem uma capacidade de não formar esporo, é termorresistente. O que é ser termorresistente? Aguenta por muito tempo temperatura de 100 graus Celsius. Lembramos que é água fervente. Quando ela forma esporo, na forma esporulada, ela pode ficar 30 anos ali tranquila. Na hora que ela encontrar um ambiente ótimo, ela se desenvolve. Ou seja, a gente sabe a reprodução das bactérias é por divisão binária. Duplica seu material genético, se divide. Na verdade, nossas células também não é diferente, não. É um pouquinho diferente. Mitose não é diferente, não. Duplica o material genético e aí se divide formando duas células idênticas à célula mãe. Mas só que nos outros processos não é assim. Nós temos reprodução sexuada enquanto as bactérias sexuadas. Entendendo ainda outro ponto. Elas são anaeróbias, estrita ou restrita, ou não, praticamente define a mesma coisa, mas não são, teoricamente, não são iguais. Mas é isso. Elas não vivem, não podem viver no oxigênio. Elas vivem na ausência de oxigênio. Nós não conseguimos ficar muito tempo na ausência do oxigênio. Elas é o contrário. Bom, então vamos entender onde que essas bactérias são mais encontradas. Em merda. Merda de animais humanos, merda de outros animais. Aqui tem aqui nessa merda
E aí vamos entender que eu digo que a relação está mais forte nessas tipos de caixa aí, nada contra o Portugal Araújo, mas está mais nessas caixas, que aí é só merda. Merda de quem? Merda de equino, merda caprino, bovino, ou seja, merda de cabra, de vaca, de ovelha, de borrega, e merda de égua, mas merda humana, merda de ave também, galinha. Imagina, ela vive muito bem, né, nesses ambientes, ela fica lá, numa tranquilidade total. Então, quando isso pode acontecer? Quando contaminar o mel. Contaminou o mel com a bactéria, ela libera a toxina, é a toxina normalmente que mata, que causa o problema. Você se alimentou do mel, aí tem uma questão que muitos médicos falam, não pode dar para a criança até de 1 ano. Eu não recomendaria para a criança abaixo de 10 anos, sendo que você tem que saber a procedência. Meus filhos, com 3, 4 anos, eu já estava administrando pequenas quantidades de mel, que mel não é para se entupir, que é um carboidrato, é açúcar. É um açúcar de melhor qualidade. E aí eu já administrava para eles na alimentação. Mas só está nesse alimento? Não. Inclusive digo, as caixas que estão cheias de merda é mais chance, tem mais chance de porque ela vive na merda. A bactéria fica na merda. Literalmente. Tá bom? Entenda. Então, ela fica também, essa bactéria pode ser encontrada em alimentos. E aqui, tirando aqui, não no preconceito, mas às vezes não há os devidos cuidados em alimentos, tipo alimentos manuseados, manipulados. Exemplo, entender, alimentos como alimento feito em casa, queijos. Queijo é um perigo, apesar de que o queijo é desidratado, mas a bactéria pode ficar ali na forma esporulada. Se comer o queijo, pode consumir a bactéria. Vai ter botulismo, que é a doença. Só pessoas, criança não. A criança ela tem um nível de, diria, defesa mais limitado, assim como uma pessoa idosa, assim como uma pessoa que tem doença, a doença autoimune, uma doença também, uma doença, diria que, tipo autoimune, lúpus, por exemplo. Uma doença que não tem cura, uma doença está com uma síndrome. Tudo isso, uma pessoa cirurgiada, recém-cirurgiada, etc., tudo isso pode prejudicar. A toxina, claro, para criança fica, né, extremamente difícil. Como que é o tratamento? O tratamento dura um tempo, é utilizado, no caso, para bactéria, os antibióticos específicos e também, detalhe, ela tem duas coisas interessantes, melhor, a ciência já domina. Faz o soro antibotulínico, é um soro. Como que é feito esse soro? Pega a bactéria, vai colocar lá num animal grande, por exemplo, um cavalo. Fica um tempo, o cavalo forma anticorpo, daí vai extrair. O que a pessoa vai estar pegando é o soro. Esse anticorpo ele não vai provocar imunização no indivíduo que tomar esse soro. É por conta de que não pode ficar muito tempo a ação da neurotoxina, ou seja, da toxina no sistema nervoso. Tá? Então tem que pegar e eliminar. Elimina através do soro botulínico. Como tem o soro também antitetânico. Tem vacina, a vacina ela é aplicada, normalmente é recomendado também para animais, entre animais pets. Normalmente não é muito comum não, mas perguntar a um veterinário, médico veterinário, ele vai falar sobre isso. Aplicar a vacina para proteger o animal, que o animal tem muita chance de adoecer. Bom, além de todas essas informações, ela é uma bactéria gram-positivo, que é uma bactéria ser chamada de gram-positivo. É no teste, quando está preparando lâmina para visualização no microscópio, utiliza corante. Esse corante vai deixar essa bactéria impregnar lá a parede bacteriana, etc. Com o corante, você faz o processo, você tira um excesso e tudo, faz a lâmina, leva lá, quando coloca, faz o esfregaço e tudo, coloca o corante, coloca o fixador e depois vai lavar, vai retirar o excesso e vai fixar com calor. O calor é colocado numa chama, na verdade é no bico de bus, é uma chama lá que vai fixar. E aí você leva o microscópio. Fica corada de azul com violeta. Essa é a cor. Deixa aqui até uma foto para mostrar para vocês. Então essa é uma
problemática. O mel pode ter a bactéria? Pode, principalmente se o criador não tiver cuidado. Isso é uma questão mais de cuidado, do criador ter muito cuidado com as suas abelhas. A abelha suja, as apis tem toda abelha, toda criação de abelha corre esse risco. Inclusive, aí, se a gente for pegar para evitar e minimizar, é recomendado que não tenha criação de abelhas, seja abelhas apicultura, meliponicultura, junto com atividades agrícolas ou atividades pecuárias. Agrícola porque usa veneno, desmata o ambiente, as abelhas dependem da mata. Pecuária porque esses animais grandes comparado com a abelha, que é um inseto, é um bicho pequeno, são bichos pequenos, eles vão liberar fezes e urina, ou seja, dejetos, rejeito para o meio ambiente, onde as abelhas podem se contaminar. São recomendações, tá? Então tem que ter todo esse cuidado. O cuidado do criador, cuidado com o ambiente, como falei, a bactéria forma esporo, fica muito tempo nessa fórmula, ou forma esporulada, logo ela tem chance de sobreviver e de contaminar alimento. Vamos entender, nem tudo é só desgraça, tem as coisas boas. Você já ouviu falar do Botox? O que é Botox? Nada mais do que toxina, as toxinas que a toxina que essa bactéria produz, que é a toxina botulínica. Essa toxina ela pode ser usada, por quê? Porque ela atinge, já que ela atinge o sistema nervoso, ela vai ter problema direto também afetar o sistema muscular. Logo, pessoas que estão, no meu caso, não estou fazendo a aplicação do Botox, dura aí 120 dias, no máximo 150 dias, tá? Pode entrar numa clínica de estética, o pessoal utiliza para pálpebras, parte muscular, para rugas, aplica o Botox. Botox reage, claro que tem que ser controlado, porque na quantidade aí entra o profissional, onde eu falo, o profissional da saúde, o médico, a pessoa que domina, somente deve ser um dermatologista com outros conhecimentos, obviamente, principalmente da parte de neurotoxinas, no caso dessa neurotoxina, para fazer esse tratamento. Esse tratamento tem um tempo, tá? É utilizado. Só utilizado no caso da estética é esse. Só esse não, gente. Ela tem um papel muito utilizado. Tudo na natureza tem seu lado positivo e negativo. Então a neurotoxina é utilizada na rigidez muscular, por exemplo, proveniente de AVE. Normalmente o pessoal ainda chama AVC, mas está desatualizado. Se for para uma escola de medicina, certamente o pessoal está aprendendo. Se o médico for bom, professor, claro que o professor nem todo se atualiza, nem todo médico, nem todo mundo, nem todo profissional. Eu mesmo não estou atualizado 100%, porque as coisas andam muito rápido. Mas é AVE. Aqui é AVE. Acidente vascular encefálico. É encefálico, porque não é vascular cerebral, não é no cérebro completo, na parte encéfalo. Por isso é encefálico, tá? AVE. Distonias, tá? A parte também é utilizado por conta provocado por doenças musculares intensas. Então utiliza-se nesse processo espasmos, tá? Espasmo hemofacial, ou seja, na parte de face também é utilizado, só para você ver o tanto de aplicação. Também hiperidrose, tá? O que é hiperidrose? Eita, eu vou estar falando tanto tempo, tenho que falar, gente, porque eu tenho que falar também. A natureza é assim. Aqui no canal de fanfic, aqui no canal de fake news, aqui é um canal que traz as coisas. Esse processo é aquela questão de sudação, mas sudação todos nós não temos glândulas sudoríparas, mas quando é excesso em mãos, em parte do corpo, quando tem quantidade, o médico aplica. Por que aplica? Porque ele aplicando pequenas doses, o que vai acontecer dessa neurotoxina? Ela vai atuar sobre o sistema nervoso periférico, tem que ser localizado, e vai impedir o excesso de produção de suor. Também nas glândulas sebáceas, no caso ali eram as glândulas sudoríparas ou sudoríferas, sebáceas, embaixo dos braços. Quando a pessoa tem excesso, também pode ser usado como tratamento. Cialorreia, também no processo, que esse processo é as doenças, como por exemplo, salivação. Isso é uma disfunção, a pessoa saliva demais. Eu também tenho, mas não aplico, não vou aplicar, não tanto. Então, aplicado também para diminuir, minimizar, claro, não pode aplicar demais, que aí o sistema, as glândulas salivares vão ser prejudicadas. Doenças como Paxo, tá? O mal de Paxo, porque o mal de Paxo a pessoa fica naquele processo, né?
todos conhecem, mesmo que não tem nenhum estudo, também aplicado a toxina. Bruxismo, que é também a questão de ranger os dentes, tem odontos que aplica, claro, tem que ser acompanhado, tem que fazer uma avaliação, muda de pessoa para pessoa. E com micrania crônica, o que é isso? Doenças cefálicas, enxaquecas, também é utilizada, tá? Esse processo. Ou seja, a aplicação tem N aplicações. Tem aplicações, claro, que são doenças sem cura, doenças crônicas. Por exemplo, bursite. Bursite é aqui na bolsa sinovial, acontece da pessoa sentir muitas dores, também há aplicações. Claro, sempre acompanhado pelo profissional de saúde. Então nem tudo é só desgraça. Deus não deixou nada por acaso. Isso foi um ser criado por Deus iguais, semelhante a muitos outros seres vivos. Então não está ali por acaso. Agora, existe esse cuidado. E aí, voltando à questão dos alimentos. Quais são os alimentos mais prováveis de estar? Alimentos embalados, enlatados, também em plástico e tudo. Passa desde laticínios, os alimentos da indústria de carnes, de proteína animal. Exemplo, embutidos como salame, é um risco enorme. Também alguns outros enlatados têm um risco, sempre tem um risco. Por sua vez, é importante sempre salientar, nossa sorte é que essa bactéria, assim como as demais bactérias do gênero Clostridium, elas são raras, muito raras. Então, você tem um alimento contaminado, seja mel, seja os laticínios, seja proteína animal, seja outros alimentos que vêm enlatados, como grãos, por exemplo, ervilha, pode se comprar, tipo milho, embutidos. Claro que, por exemplo, encontraram muito em Portugal, foi encontrado, mas era importado da China para Portugal. Lá, vamos imaginar, Portugal importando da China. Também era alimento importado, entre aspas, clandestino. Encontraram muito em palmito. Palmito a gente sabe que é aquela parte lá, o miolo, a parte central de uma palmeira, um tipo de palmeira, açaí, por exemplo. E aí encontraram. Mas não é o fim do mundo. Tem risco, existe risco sim de contaminação. E aí precisa ter um bom profissional, inclusive ela pode ser tratada como uma doença cosmopolita, está em todo o planeta, que a bactéria não é localizada, tem em todo o planeta. Mas olha como Deus é perfeito. Ela tem em todo o mundo. Porém, Deus deixou uma condição, é rara. Todas as bactérias, as espécies de bactérias do gênero Clostridium são bactérias raras. Clostridium tetânico, Clostridium botulino, Clostridium perfringens e tantos outros, vocês vão ver aí os nomes, eles são raros. São raros na natureza. Ainda tem uma questão interessante, olha como a perfeição da natureza. Elas não vivem na presença de oxigênio. Mas como que vai? Aí você poderia perguntar, então não vai causar. Não, gente, o oxigênio está nos pulmões do nosso corpo. E está o que? Nas células. Dentro de células. Por exemplo, no sangue, no tecido hematocitopoético, nas hemácias, sendo transportado para as células. Tá? Então, ela não vai ser atingida pelo oxigênio no nosso corpo. Quando ela entra através da alimentação, ou de uma água contaminada, por exemplo, qualquer que seja esse alimento, pode ser o mel, pode. Mas lembra, que eu falei, mostrei lá o vídeo, mostrei isso aí. Esse vídeo foi feito lá na área rural de Paulistano. Tipo de caixa aí é mais... Ninguém fala, ninguém tem falado sobre isso. Eu chego aqui e toco o dedo na ferida, porque aqui não é canal de fanfic. Então, a bactéria, ela não aguenta a presença do oxigênio, porque ela é um organismo anaeróbico. É o único? Não, tem muitas outras. As bactérias desse gênero são. Então, é isso. Só dizendo para você, não fique apavorado. Claro, recomendação, não dá mel para uma pessoa que tem uma baixa imunidade, não dá mel para criança, também é uma recomendação que eu faço. Agora, antes de pensar nisso, pense primeiramente na qualidade. Você está com a abelha, você tem zelo pelas abelhas? Suas abelhas são limpas? Ou suas caixas de abelha estão no lugar sujo? Ou suas caixas de abelha... Lembrando, você tem que fazer uma observação aqui, já que a gente está falando de abelhas, a gente tem que fazer uma observação aqui bem importante, uma observação muito importante para vocês. As abelhas aves, a chance delas se contaminar com o Clostridium botulino é pequena. Por que é pequena? Porque elas não coletam barro.
porque ela só coleta coisas das plantas. Ela pode pegar a bactéria que está lá até numa flor? Pode. Na água, quando ela for beber? Pode, porque a bactéria fica 30 anos, o esporo, na forma de esporo, fica 30 anos na água. Então tem que ter esse cuidado. Agora, vem com falácia, mentir. Ah, mas não importa, se o cara era um médico, falou besteira. Se não era, aí também a gente até descarta, despreza, porque na verdade não sabe do que está dizendo. Mas é um risco. Tem o soro, tem a vacina para formar anticorpos específicos. Porém, a pessoa se contaminou, é logo o soro antibotulínico e logo o antibiótico, que tem que matar as bactérias que estão no corpo da pessoa, porque a bactéria está ali liberando toxina, que são as neurotoxinas. Ou melhor, a neurotoxina. Uma toxina que atinge nosso sistema nervoso, não só nosso, sistema nervoso de outros animais. Dito isso, você deixou o seu like aqui? Está na hora de você apertar o dedo. Compartilhe o vídeo, esse vídeo eu acho que pode ser importante. Não para criar pânico, não para generalizar, ficar todo mundo assustado com o consumo de mel. Compartilhe mesmo, por favor. Assine o canal e toque sempre para receber os nossos conteúdos. E comente à vontade, porque aqui eu respondo todos os comentários de vocês. Leio todos. E obrigado.